Pinta Costa é reeleito para o seu 15º mandato. Uhum. Como é que se sente quanto a esta reeleição? Eu fiquei feliz pela forma como todo o processo decorreu. Era um desafio muito grande, ou seja, não posso dizer que é em plena pandemia, porque foi felizmente já numa fase descendente, sobretudo no Porto e na região norte, onde as coisas estão mais calmas desse ponto de vista. Mas era um grande desafio ao nível da organização para que tudo corresse bem, e correu tudo muito bem. E portanto foi um momento de celebração do clube, da democracia dentro do clube, dos seus órgãos, e os sócios fizeram a sua escolha. Acho que foi uma mensagem muito clara de que pretendem, e disseram afirmativamente, a continuidade do Presidente Pinto da Costa. E era a favor ou gostava de uma mudança ou prefere a continuidade? Eu acho que perante as opções, enfim, as opções existentes nesta eleição, a minha escolha foi por Pinto da Costa, em primeiro lugar por um reconhecimento daquilo que Pinto da Costa deu ao clube ao longo de todos os anos em que o dirigiu, e em segundo lugar por compreender também que é a pessoa que tem que está mais habilitada para fazer uma série de reformas que são necessárias e que se impõem no Futebol Clube do Porto, face a estas novas circunstâncias todas, e também às dificuldades financeiras que são reconhecidas por todos e que já foi uma vitória menos estrondosa do que tem sido habitualmente. Sente que Pinto da Costa possa estar a perder força agora? Uhum. Não, eu acho que é incomparável, porque nós não podemos comparar uma eleição que não tem opositores, ou seja, em que os votos validamente expressos são todos na única lista candidata, e uma eleição que tem 3 listas, contando com a lista ao Conselho Superior. Portanto, é normal que a vontade dos sócios distribua mais e que a oposição se mobilize. E eu, do meu ponto de vista, isso é feliz, isso é bom. Ou seja, é bom que haja oposição, é bom que haja novas ideias de outras pessoas que se envolvam, que façam as suas propostas. Não há nada de errado nisso. Isso faz parte do processo democrático e apenas vem alimentar a vida interna do clube, sobretudo quando tudo decorre de uma forma tão pacífica, tão tranquila como decorreu. Enfim, só posso felicitar. Achas que o sucesso do Futebol Clube do Porto também se deve a essa estabilidade diretiva, é isso? Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, e isso é mérito, em primeiro lugar, enfim, do Presidente Pinto da Costa, que teve sempre uma capacidade única de agregação e de mobilização dos sócios do Futebol Clube do Porto, mas também dos próprios associados. Que, do meu ponto de vista, e isso talvez distinga bastante o Futebol Clube do Porto de outras realidades clubísticas nacionais, digamos assim. Eu não gosto muito de meter nas questões internas de outros clubes, porque não pertence a eles e não os estamos cá nós. mas a verdade é que é esse o meu ponto de vista, pelo menos, os associados do Futebol Clube do Porto têm tido, e eu acho que têm por natureza, mas pelo menos têm tido, e se posso afirmar seguramente, uma certa imunidade relativamente, por exemplo, a tentativas de interferência externas, à constante intoxicação que existe por parte de alguns órgãos de comunicação social. Foi muito visível isso neste período eleitoral. Mas isso não é mais fácil porque vocês estão aí no norte, também conseguem, de certa forma, não sei, caem aqui há Sporting e Benfica, e aí são só vocês, e quase todos vocês protegem uns aos outros, não é? Não sei. Na verdade, o centro do futebol português é no norte, ou seja, embora o Sporting e o Benfica estejam em Lisboa, a maior parte das equipas profissionais de futebol são do norte. E só ao longo do Rio Ave há 5 equipas na primeira divisão. Portanto, se houver um centro do futebol em Portugal, não é o Porto, não é Lisboa, mas será seguramente essa região do Ave, entre Vila do Conde e Guimarães, à volta disso.
Mas talvez tenha a ver um pouco com esse fenómeno, mas a verdade é que as tentativas existem. Houve esses comentadores de que já estamos habituados no período eleitoral, que tentaram dizer as suas coisas, de que não havia democracia no Futebol Clube do Porto, enfim, com 4 listas, com toda a atividade democrática que houve, dizer uma coisa dessas. 2 dias para votar. 2 dias para votar. 2 dias para votar. As coisas correram lindamente, quer dizer, houve filas, mas naquela dimensão que anima, porque significa que há participação, não é? E não houve nenhum. Quer dizer, não houve nenhum sobressalto, tudo correu dentro da normalidade. Isso Pedro, é uma coisa que me deixa muito feliz. Sentes que havia algum candidato que era, de certa forma, encorajado pela comunicação social para derrubar Pinto Costa, neste caso? Não, sinceramente não existe. Não me parece que tenha existido. Eu conheço o José Fernando Rio, não conheço o outro candidato, o Nuno Lobo, mas quer dizer, nenhum deles me parecia que estivesse propriamente a ser, que tivesse por base essa coisa que já, portanto, há uma certa imunidade no Porto que não há no Sporting. Isso é evidente. Pois no Sporting isso parece-me que é muito diferente, mas se calhar o problema está logo nas bases associativas do clube, não é? Que são muito suscetíveis a esse tipo de influências. Eu assisti, por exemplo, em relação ao caso de Alcochete, que obviamente foi uma coisa relevante, é incontornável, isso não é discutível, não é? Mas que houve uma espécie de assunção generalizada da culpa de todos os associados do Sporting, que se calhar não fazia sentido haver, e a certa altura, no dia a seguir, ou uns dias a seguir, dizia-se o pior dia da história do futebol português, um pouco por toda a comunicação social, quando o futebol português teve fenómenos, acho eu, mais graves, né? Como mortes, não é? Quer dizer, de adeptos, um deles que não estava sequer envolvido no contexto de uma rixa, como no outro caso. De qualquer forma, eu acho que as mortes são igualmente graves sempre. Não? E acho que houve ali uma certa aceitação de um discurso altamente responsabilizador e de toda a comunidade de adeptos, que me parece que foi um pouco forçado. Mas sentes que se calhar isto é algum receio sportingista de querer ser maior? Portanto, remeteram-se um bocado, a meu ver, se calhar um adepto portista, neste caso, que está mais habituado a querer mais e a querer mais. Se calhar o adepto sportingista sentiu-se já retraído e pronto, moldou-se um bocado à pressão social. Achas que foi mais ou menos por aí? Como é que eu vou te explicar isto? Eu acho que é assim, no Futebol Clube do Porto existe um grande sentido de irmandade entre todos. Nós, por natureza e quase por impulso, reagimos a ataques externos com união. É essa o nosso modo de existência há muitos anos. Reconhecemos-los e reagimos com solidariedade entre portistas. Ou seja, até pode haver controvérsias, e há internas, e há, enfim, como há em todos os clubes, grupos diferentes de pessoas. Os clubes são organizações populares muito grandes, com dezenas de milhares de associados, centenas de milhares de associados. É normal que haja, mas perante ataques externos, esses ataques externos não servem para a controvérsia interna, não são aproveitados para essa controvérsia interna. A reação é coesa em relação a isso. E se calhar isso não é assim em todos os clubes, mas isso tem um pouco a ver com essa natureza do Futebol Porto, que vocês estavam também a dizer um pouco, há pouco, que é de grande união. Tem a ver também com a questão geográfica, a questão territorial, a localização do Porto no norte, embora, enfim, a comunidade de adeptos do Futebol do Porto, como das generalidades clubes, seja uma coisa que se alarga muito para lá da cidade e da região.